A escuta do olhar, o olhar escuta na formação e na cena palhacesca, clownesca, entrelaçamento de saberes das artes cênicas, educação física e educação. O presente trabalho que agora eu apresento, ele refere-se ao estágio de pós-doutorado realizado junto ao programa de pós-graduação da FEF-Unicamp entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, que configurou-se como uma investigação teórico-prática de um conceito denominado a escuta do olhar, que foi desenvolvida como campo do conhecimento ante a comicidade e a criação para o artista da cena em contextos diferenciados de atuação cênica. Considerou-se, portanto, a comicidade como fenômeno dialógico corporal que requer aprendizagem de uma linguagem verbal, não verbal, de escuta e observação, com o intuito de contribuir para a diferenciação e diversidade no campo da comicidade com competências mediadoras aos professores, pesquisadores, as pesquisadoras, né, e artistas da cena. Olhar e escutar são dois sentidos que precisam estar em consonância para que, segundo as nossas perspectivas, né, o palhaço, a palhaça apreenda o momento presente da cena, estabelecendo interlocução com o público. Com base nesses pressupostos, né, acima indicados, pretendeu-se com essa investigação cartografar, delinear uma noção conceitual para a escuta do olhar, enfocando a formação e ao processo criativo, clownesco, palhacesco, né, de modo a contribuir para essa emergente área do conhecimento, que é a comicidade, né, por meio de entrelaçamento de saberes das artes cênicas, educação física e educação. Para tanto, né, realizou-se nesse momento a entrevista com um conjunto de 23 profissionais de diversas áreas do conhecimento, com 6 questões, né, que se faziam a interlocução entre si da temática. Porém, aqui nós traremos uma breve amostragem com a questão, né, com essas questões. Fora essas amostragens de entrevistas, também se delineou, se criou-se um espetáculo dormente, um espetáculo palhacesco, né, com relação à criação da palhaça Caixinha. Então, com relação às entrevistas, né, foi feita uma pergunta principal, o que é isso para você, a escuta do olhar, para esses profissionais, né, que foram entrevistados. Então, dentro desse processo, né, de redução de dados, nós entrevistamos aí 23 profissionais, dentre eles, cito o exemplo de alguns profissionais aqui, né, neurocientista, oftalmo, musicista, educador físico, palhaças, palhaços, uma musicista cega, uma diretora de formadora de palhaços, né? Então, entre outras entrevistas que aqui não daria nem tempo de colocar para vocês. Então, essas entrevistas com esses profissionais, preliminarmente, eles validam os dados e comprovam a hipótese inicial da pesquisa, que consegue dar um passo além do senso comum. Dos dados preliminares levantados nas respostas, todos os entrevistados durante as entrevistas alegaram ser o conceito, a escuta do olhar, um princípio conceitual fundamental de abordagem para qualquer profissão que exija relação com o público, com o outro, consigo mesmo. Então, exemplificando, né, entrando aqui na síntese de dados, na redução dos dados, né, temos a fala de alguns profissionais. Por exemplo, um educador físico, né, numa academia que eu fui entrevistar, ele fala que a escuta do olhar é uma percepção espacial e exemplifica, né, falando que o professor de sala na academia, quando escuta um barulho, sabe que se é um acidente ou se é um cliente que está batendo um peso, né, na academia. Então, para ele, né, exemplificando assim. Uma oftalmologista, ela dá um exemplo de escuta do olhar, falando que um cliente, né, quando termina a consulta, fala, olha, peraí que eu preciso colocar os óculos para ouvir o que a senhora tem para me falar. Então,
colocar o óculos, né, para ouvir, né, escuta do olhar. Então, uma musicista cega também, ela fala que para ela, escuta do olhar é quando nós estamos presentes, aquilo que os sentidos nos comunicam. Então, para ela, como cega, ela exemplifica que a autodescrição, né, que quem faz a autodescrição precisa possuir uma boa escuta do olhar. Então, para ela, o exemplo, né, de escuta do olhar é a autodescrição. Uma médica oncologista e uma menina especial dão uma resposta muito parecida, que escuta do olhar é enxergar a alma dos outros. Um neurocientista fala que escutar com o olhar é escutar o sofrimento do outro, né, da alma. Um artista circense fala de um refinamento sensitivo, né, da não dissociação da escuta do olhar, da percepção auditiva do órgão como uma escuta visual, do ouvinte pensante, da educação auditiva, da maior capacidade interativa, né? Da boa audição pode ser um bom caminho de pavimentação para uma educação para a paz. Né? A redução educativa da aprendizagem auditiva aumenta a capacidade interativa, a paciência, a resiliência. Isso tudo um artista, né? Circense falando. Um silvicultor já fala nessa relação biológica ambiental perceptiva do meio ambiente, que ele só de ouvir, né? Ouvir assim o som dos trovões, ele já sabe, né? Como é que é a chuva, que tipo de chuva vem, né? O vento, então essa relação. Aí um físico, né? Na entrevista de um físico, ele fala que a escuta do olhar para a área dele, da física, é uma relação inovadora de percepção dos sentidos. Um músico, designer de capas de disco também, um tatuador, ele fala que é um caminho, como se fosse uma ilustração do som com imagens, e de outra forma, né, de ilustrar as imagens dos sons. Uma publicitária fala que a escuta do olhar é a escuta de si, do autoconhecimento, né, a relação sensitiva emocional. Uma diretora de palhaços, iniciadora de clown, fala que a escuta do olhar é a percepção do silêncio para reconhecer o ambiente. Olhar e escutar, perceber antecipadamente ações e inadequações. Então, passando agora para as considerações, né? Sendo aí que tem muito mais depoimentos, depois, né, num artigo próximo, né? Vocês vão poder ler aí os resultados, né? Então, esse conceito ele aborda quanto nós estamos também conectados tecnologicamente, né? Mas desperdiçamos oportunidades de nos relacionarmos, né? Humanamente com pessoas, perdendo as qualidades, né? Nas relações interpessoais presenciais, ainda mais hoje, né? Na pandemia, nós escutamos com olhar de máscara, a gente tem que estar muito ligado nesse olhar, né? Então, também o processo cartográfico do espetáculo, né? Ele proporcionou para a atriz uma grande oportunidade em praxis, né? De fazer as gags, da apreciação da plateia, da plateia também contar como que é essa escuta do olhar. A relação estabelecida com a plateia, né, no espetáculo, observou os bocejos da palhaça, que eles produziam bocejos em vários participantes, como um espelhamento das reações, fato que podemos considerar como disparador preambular de estudo dos neurônios espelho. Então, as reações, né, físicas da palhaça iam acometendo, né, a escuta do olhar dos interlocutores, dos espectadores, né, como um canal de comunicação atento e participativo, né? Então, iniciando aí nosso final do nosso vídeo, né? Dizendo que o estágio, né, supervisionado aí de pós-doutorado é uma oportunidade ímpar, né, para um pesquisador entrar em contato com a sua pesquisa, legitimando a importância do estágio de pós-doutorado para o pesquisador. Então, assim, trazendo, né, o momento onde nós falamos que a escuta do olhar, né, em suma, ela refere-se à construção de uma nova perspectiva de abordagem para as artes e educação e áreas afins. Grande abraço, pessoal!